Pois é, ontem o Flamengo começou, fez 1-0, até demorou para sair o primeiro gol, mas foi um primeiro tempo em que teve a posse de bola, vou errar aqui, mas sei lá, 80% de posse de bola, o Inter ficou completamente nas cordas, e o intervalo fez mal, o Flamengo, entre aspas, não foi o Felipe Luiz que fez mal no intervalo, mas o intervalo mostrou um Roger que conseguiu acertar o meio de campo, de um jeito a conter um pouco a criação do Flamengo, combinado com o cansaço do Flamengo. Era um Internacional, né, claramente mais disposto no segundo tempo, fisicamente muito forte, é verdade. E aí você vê, né? A gente ontem falava do Ricardo Matias, né? O garoto lá. Xiii, acho que tem alguém me Vai lá, procurando. Pipo, vai lá. Vamos lá, segura. Piperno, Ai, você não recebe visitas de manhã. Tem que avisar os seus horários, Piperno, para a galera. não. Piperno. Beleza, isso aqui é um telefone fixo que nem cedo. Acho que é alguém querendo vender, enfim, serviço de telefonia, cartão de crédito, essas coisas Sei, todas. Ah, sei. Bom, ó, assim como o São Paulo tinha conseguido, você está falando do Ricardo Matias, assim como o São Paulo havia conseguido sobreviver e voltar com empate, o Inter voltou com um resultado sobrevivível. É amigo, difícil ganhar do Flamengo qualquer resultado. 1-0 é uma grande vantagem, mas dá para jogar, né, Pipo? dá para jogar, dá para, por exemplo, sonhar em ganhar por 1-0 e levar para os pênaltis, para o imponderável dos pênaltis, aliás. Então, não, eu acho que tem um monte de possibilidades abertas. Eu falava sobre o Ricardo Batista, porque ele é um atacante de 19 anos. O Bruno Henrique, por exemplo, tem 34. Né? Então, é óbvio que, enfim, o Bruno Henrique, super ídolo inteiro, né? Mais uma vez decisivo e tal, mas uma diferença de 15 anos mostra bem o porquê também de um time no segundo tempo estar fisicamente mais inteiro que outro. Né? E o Roger, ele sucumbiu às críticas ou ele chegou à conclusão? Tem umas coisas de teimosia de técnico também. Quando saiu a escalação, Pipo? Valência e Borré no banco, eu falei, ué? Os dois? Agora está assim. Rapaz. Eu acho que o Valência está definitivamente descartado. Infelizmente, acho um bom jogador. Acho um ótimo jogador nos seus melhores momentos. Mas também é daquele tipo de jogador que parece que tem uns parafusos a menos e tal. Está meio emburrado, né? Foi perdendo espaço primeiro para o Borré e agora para o Ricardo Matias. Virou de uma hora para outra a terceira opção. Ele, Ender Valencia, que afinal de contas é um jogador de Copa do Mundo, né? Um jogador que, se eu não estou enganado, já fez 5 gols em Copas do Mundo, enfim, tem lá um histórico importante, jogou na Europa e tal. Então ele claramente está incomodado com essa situação. Ele é um jogador que ficou muito marcado pela torcida colorada, pelos gols que ele perdeu naquele confronto contra o Fluminense, semifinal da Libertadores de 2023. Mas eu acho ele muito bom de bola. A vitória no final de semana sobre o Red Bull Bragantino também não dava muitas opções ao Roger, né? Depois de fazer 3-0, 3-0 ou 3-1? 3-1, né? Sim. Contra o Bragantino, ele viu em campo aquilo que muita gente da imprensa e da torcida reclamava em relação à escalação do Inter, que desse jeito já não estava fazendo grandes cócegas nos seus adversários, e o Roger enfrentava muitas críticas. Ele até falou sobre isso na coletiva ontem, tive que aguentar, não sei o quê, papapá, eu aguento. Aí, Piperno, faz o que no fim de semana? Porque aí coloca aí Valência e Borré, você acha que eles vão jogar felizes o Campeonato Brasileiro para descansar o time titular para quarta-feira? Eu acho que até seria para eles a oportunidade de colocar mais uma dúvida na cabeça do técnico, porque é um Internacional, Marília, que vai ter que obrigatoriamente ter uma outra atitude na semana que vem. Vai ser o jogo, até porque o Internacional praticamente descartou o Campeonato Brasileiro, faz uma campanha muito, mas muito abaixo daquilo que se projetava no início da temporada. E não vamos esquecer que o Internacional que arrancou, acho que empatando com o Flamengo do Maracanã, vinha lá embalado por aquele segundo turno do Brasileirão do ano passado. Então, era um Internacional que, para muita gente, poderia até brigar pelo título, os exagerados futebol clube, né? Mas, de qualquer forma, tem um elenco que busca recuperar essa autoestima. Já pensou como é que o Internacional sairia de peito estufado se conseguisse eliminar o Flamengo? E vejam,
Eu acho que se o técnico Roger Machado fosse alguém que apelasse para aquelas muletas motivacionais, estilo Filipão e outros, certamente já colocaria um quadro lá na parede, enfim, do Beira-Rio essa semana, falando: olha, sim, se pode, porque Olímpia e Peñarol conseguiram. Por que a gente não? Pois é. O Pipo, eu coloquei aqui o Miguel Costa, ele está um pouco chateado com o Felipe Luiz. E essa chateação com o Felipe Luiz apareceu, não com o Felipe Luiz, com o Flamengo do Felipe Luiz. Apareceu antes do jogo, teve lá um protestinho, tem que ganhar, sei lá o quê. Quando saiu a escalação e parecia que seria o Bruno Henrique o 9 ou o Plata, como é que ia ser essa formação de um monte de atacante, um monte de atacante no ataque, também houve, meu Deus, mas o Bruno Henrique não joga mais bem contra ninguém, não sei o que, papapá. Aí é o Bruno Henrique que faz mais um gol daqueles que você sabe que vai sair o gol num cabeceio inabalável, 1-0. Mas aqui estão falando, o time morre e o técnico demora demais para fazer as substituições. Então, o time morre, quer dizer, ou pelo menos parte da torcida acha que o time morre, que tem que trocar, só que aí, nosso banco estelar, que é o super banco e tal. Tá bom, beleza. Aí você olha para o super banco, uma das opções para o ataque é o Cebolinha, né? Então, que é um jogador caro, que já foi jogador de seleção brasileira, aí ele entra e dá 2 toques na bola, e esses toques já são aí o suficiente para o torcedor perder a paciência com ele. Aí, o técnico olha, coloca o Pedro, de quem eu gosto muito, aliás, né? Eu acho que o Pedro é um outro jogador que ainda vai dar muita dor de cabeça aí para a comissão técnica do Flamengo, que claramente prefere alguém de outro estilo, mas o Pedro é um artilheiro, enfim, decisivo muitas vezes. Mas também é o Pedro que entra, né? Sei lá, se meio desanimadão, enfim, desconcentrado, e não foi aquilo. Então tem essas questões aí, né? Que também a gente sabe que o bastidor acaba influenciando bastante, né? Então, porque ontem, Pipo, eu sei que nem a Cyberfla vale sozinha, nem só o valor do ingresso do Maracanã representa o que a torcida do Flamengo está pensando. Mas eu estava vendo lá um povo falar antes de eu começar, tem que ser 2-0, 3-0, 15-0, porque Fácil, né? jogo de ida, né? Não sei o que lá, tem que ser, papapá. E, além das cobranças antes do jogo começar, e eu realmente não consigo entender, e também não sou curadora da torcida dos outros, mas não consigo entender. O time é líder do Campeonato Brasileiro, foi campeão estadual, que dava para ganhar esse ano, já ganhou, menos o Mundial, mas é o Mundial e tal. Aí, Pipo, tá todo feliz com a janela de contratação. O Flamengo pegou o Pix não, o cartão internacional dele no meio do ano e pá, todo mundo em campo. Inclusive o Emerson Royal. Então, o cara foi vaiado, Pipo. Jogando. Esse negócio de vaiar o Emerson Royal, ontem eu... Tudo bem, ele errou uns passes e tal, mas assim, rapaz, mas não dá para começar, não dá para virar olha, vou falar uma grande heresia, não dá para virar o Leandro antes de começar a jogar, Pipo. Não, aí nem antes nem depois. Não, eu sei, mas você entendeu? O cara mal pegou na bola. Não é que o Wesley também era o xodó da torcida. Pois é, mas... Então, ontem eu discutia muito isso no programa, lá no Fim do Canelada, porque todo mundo foi mais ou menos unânime em criticar bastante o Emerson Royal, já cravando que ele não vai ser o jogador à altura do Flamengo. Enfim. Eu tô muito satisfeita, muito tranquilo em dizer que quando saiu a contratação, eu achava que a troca era ruim, era trocar o atual possível lateral da seleção por um ex que não deu certo, mas de qualquer forma, calma, né? Calma, até porque é o seguinte, o Emerson Royal também custou 1/3 do valor do Wesley. Então o Flamengo fez um investimento importante, mas que não vai desestabilizar o clube. E, gente, o Emerson Royal chegou agora e ele está também em um momento diferente de preparação física. Então, a temporada dele acabou, ele entrou de férias, parou de jogar. Aí, opa, o Flamengo quer contratar o Emerson Royal. Beleza, pegou o avião e veio, chegou, mal treinou e está aí jogando. Então, eu acho que ele ainda vai precisar de algum tempo de adaptação, mas não ao ambiente, mas, sobretudo, a questão de ritmo. O ritmo dele é diferente dos outros. Então,
Eu sei que ele não foi brilhante nas últimas temporadas europeias, a ponto de ter sido praticamente descartado. Mas eu acho que vale a pena a gente dar ao jogador o benefício desse prazo aí para que ele possa se colocar na mesma condição física que os demais. O ritmo dele claramente é diferente.